Vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas e, sinceramente, mais difíceis já contadas sobre fé e sofrimento. É a história de Jó. Um homem que tinha absolutamente tudo e, de um dia para o outro, perdeu praticamente tudo. Vamos tentar entender como ele enfrentou essa prova, talvez a mais dura que um ser humano poderia enfrentar. Essa é a grande questão, né? A pergunta que fica no ar e que a história de Jó joga na nossa cara de um jeito brutal e inesquecível. O que acontece quando o mundo desaba sobre a pessoa mais correta que se pode imaginar? Vamos investigar isso? Para a gente entender o tamanho da tragédia, primeiro a gente precisa conhecer o homem. A história começa nos apresentando Jó, não como um homem simplesmente bom, mas como o exemplo máximo de retidão e de sucesso da sua época. Olha só, o texto faz questão de detalhar o caráter dele. Eram como 4 pilares que o definiam. Ele era íntegro e reto, tinha um profundo temor a Deus e, muito importante, ele se esforçava ativamente para se afastar do mal. Juntando essas qualidades com a prosperidade dele, bom, ele era considerado o maior homem de toda aquela região. E quando se fala em maior, a escala da riqueza era algo absurdo. Para a gente ter uma ideia, vamos começar com o rebanho dele. 7.000 ovelhas. Soma isso mais 3.000 camelos. Naquela época, isso era um sinal de um poder comercial e de uma influência gigantesca. E para fechar a conta da sua fortuna no campo, ele ainda tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas. Estamos falando de um verdadeiro império agrícola. Mas olha, a riqueza de Jó não era só material, de jeito nenhum. Ele tinha uma família grande, feliz, 10 filhos no total. E claro, uma equipe enorme de servos. A vida dele era, em todos os sentidos, completa. E a devoção desse homem era algo fora do comum. Jó não se contentava em ser correto sozinho. Ele se preocupava de verdade com a vida espiritual dos filhos. Tanto que ele oferecia sacrifícios por eles, por precaução, só para garantir que estivessem sempre bem com Deus. E é exatamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A gente sai da terra, da vida perfeita de Jó, e sobe para uma cena na corte celestial. Uma conversa que vai selar o destino dele. A conversa começa com o próprio Deus elogiando Jó. Reparem que Deus usa as mesmíssimas palavras do narrador para descrevê-lo. Na visão de Deus, Jó era o padrão ouro da humanidade. Só que ali, naquela reunião, tem um acusador. Satanás. E ele lança uma dúvida, uma provocação bem cínica. Basicamente, ele diz que a fé de Jó não é de graça, que é interesse. É como se ele dissesse: claro que ele é fiel, você deu tudo para ele. A fé dele é comprada com prosperidade. E aí vem a aposta. O desafio de Satanás é direto. Tira tudo dele. Toca nos bens, na família, e vamos ver se ele não te amaldiçoa na sua cara. E Deus aceita o desafio, mas com uma única regra: a vida de Jó não podia ser tirada. Então, a cena volta para a Terra, e aquela aposta celestial se transforma numa catástrofe real. O que acontece a seguir é uma das sequências mais rápidas e devastadoras que existem. A destruição foi total e implacável. Imaginem a cena. Chegam 4 mensageiros, um atrás do outro, sem dar tempo nem para respirar. Primeiro, a notícia de que os bois e jumentas foram roubados e os servos mortos. Logo em seguida, um fogo consumiu todas as ovelhas. Depois, os camelos foram levados. E por último, o golpe final, ou mais cruel de todos, um vento forte derrubou a casa onde estavam seus filhos e todos os 10 morreram. Em questão de minutos, o mundo de Jó deixou de existir. E agora? Depois de perder tudo, absolutamente tudo, como uma pessoa reage? O universo inteiro está de olho na resposta dele. A aposta de Satanás vai ser decidida agora. A resposta de Jó é impressionante. A gente pode ver em 3 momentos. Primeiro, ele demonstra uma dor profunda, rasgando o manto, raspando a cabeça, rituais de luto extremo. Mas o terceiro ato é o que choca a todos. Ali no fundo do poço, no meio das cinzas de tudo que ele amava, ele se joga no chão e adora a Deus. E é aí que ele diz essas palavras que ecoam até hoje. É uma declaração de uma aceitação radical. Ele reconhece que nada era realmente dele, tudo era um presente. E mesmo na dor mais insuportável, ele encontra um motivo para bendizer e não para amaldiçoar. Então, o resultado dessa primeira terrível prova é claro. Apesar da dor que a gente nem consegue imaginar, da perda total, Jó não pecou. Ele não culpou Deus por nada. Satanás perdeu a aposta. A fé de Jó, pelo visto, era de verdade.
não dependia das circunstâncias. E assim termina o primeiro capítulo da aprovação de Jó. Mas a história, ela tá longe de acabar. E ela nos deixa com essa pergunta poderosa que serve para qualquer pessoa de qualquer época. Diante de uma calamidade, o que é que sustenta o espírito humano? A história de Jó nos força a pensar sobre o limite da nossa própria força e sobre a natureza daquilo em que a gente de fato acredita. Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias antigas, sabe? Uma que realmente testa os limites da resistência humana como poucas. Estamos falando do segundo capítulo do livro de Jó, onde a fé de um homem justo é levada ao extremo. O que será que acontece quando alguém perde absolutamente tudo? Essa história toda joga pra gente uma pergunta que, olha, em algum momento da vida, todo mundo se faz. Até onde vai a nossa fé quando as coisas dão muito, muito errado? Quando o sofrimento parece não ter sentido nenhum? É essa questão que está no coração de toda a jornada de Jó. Então, para a gente entender o drama do Jó, a história começa num lugar bem inesperado. Não é aqui na Terra, não. É numa espécie de assembleia celestial. E é lá, no meio de uma conversa com consequências cósmicas, que o nome surge: Jó. E a primeira coisa que a gente ouve sobre o Jó vem da autoridade máxima. O próprio Senhor o elogia, diz que não tem ninguém na terra como ele. Isso já mostra que não estamos falando de um cara qualquer, né? Jó era tipo o padrão ouro de integridade. Mas aí, claro, surge a voz do contra. Satanás chega e basicamente diz: claro que ele é fiel, a vida dele é boa, mas e se a coisa apertar de verdade? Toca na saúde dele, na carne e nos ossos, e aí a gente vai ver se essa fé toda se sustenta. É uma aposta bem cínica sobre a natureza da lealdade humana. E então, o que parecia impensável acontece. A permissão é dada. Satanás recebe carta branca para atormentar o corpo de Jó, a saúde dele, tudo, com uma única regra: a vida dele tem que ser poupada. Pronto! O palco para um teste devastador está montado. E é assim que aquela conversa lá no céu desce para a terra e vira agonia. Todo aquele debate abstrato sobre fé e lealdade agora vai se tornar uma realidade brutal, física e muito dolorosa para Jó. O resultado é imediato e horrível. O texto descreve que uma doença terrível tomou conta do Jó, da cabeça aos pés. Não era uma dorzinha localizada, não. Era um tormento que consumia o corpo inteiro dele. E a imagem que temos dele é a do fundo do poço, sentado sobre cinzas, um sinal de luto total, de desolação, usando um caco de telha para raspar as próprias feridas. É o retrato de um homem que foi despido de tudo, até da própria dignidade. É nesse momento de agonia total que a primeira voz humana entra em cena. E o que vem a seguir é um confronto direto, um choque de visões de mundo entre a perspectiva de Jó e a da sua esposa. Olha, o contraste aqui é gritante. A esposa de Jó, coitada, chegou no limite. Para ela, continuar com essa história de integridade no meio de tanto sofrimento é simplesmente loucura. A resposta dela é: desiste, chuta o balde e acaba logo com isso. Mas Jó, ele se recusa a seguir por aí e oferece um ponto de vista bem mais desafiador. E aqui está o centro da resistência dele. Ele joga no ar uma pergunta que desmonta a ideia de uma fé de conveniência. Ué, a gente recebeu o bem de Deus e agora não vai receber o mal? Ele se recusa a ter uma fé que só serve para dia de sol. E o narrador da história faz questão de fechar essa cena com uma conclusão bem clara. Apesar da dor física, apesar da pressão emocional, Jó não pecou com suas palavras. Naquela grande aposta cósmica, Jó, pelo menos por enquanto, se mantém de pé. Mas a história continua, e o isolamento de Jó é quebrado com a chegada de 3 amigos. Eles vêm para consolar, mas o jeito que eles fazem isso... essa é uma das partes mais surpreendentes e poderosas de toda a história. Os nomes deles são Elifaz, Bildade e Zofar. Eles combinaram de viajar juntos para encontrar e dar apoio ao amigo, que passava por uma tragédia que, vamos combinar, ninguém conseguia nem começar a entender. E a cena que eles encontram é tão chocante que, de longe, eles nem reconhecem o próprio amigo. O Jó que eles conheciam não estava mais ali. No lugar dele só havia uma figura de puro sofrimento. E a reação deles é visceral. Antes de qualquer palavra, eles choram, rasgam as roupas, jogam terra na cabeça, todos os sinais clássicos de um luto profundo. E o que eles fazem em seguida é marcado por esse número 7. Um número com um peso simbólico enorme que vai definir a natureza do primeiro ato de consolo deles. O que eles fazem é simplesmente impressionante. Por 7 dias e 7 noites, eles não falam nada. Nadinha.
sem conselhos fáceis, sem tentativas de explicar o inexplicável. Eles apenas dão a Jó a presença silenciosa deles, sentando-se com ele no chão, no mesmo nível, reconhecendo que a dor era tão grande que palavra nenhuma daria conta. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando alguém que a gente ama está sofrendo, a nossa primeira reação, quase sempre, é tentar consertar a situação com palavras. Mas a história de Jó sugere algo bem diferente, que talvez o maior presente que a gente pode oferecer não seja uma resposta, mas simplesmente a nossa presença. Então fica a questão. No sofrimento, o que cura mais? Palavras ou presença? A resposta pode não ser tão óbvia quanto a gente pensa. O terceiro capítulo do livro de Jó. Imagina só, depois de perder absolutamente tudo, família, bens, saúde, Jó, que ficou em silêncio por 7 longos dias, finalmente abre a boca. E o que ele diz é simplesmente chocante. Pois é assim que tudo começa. Sem um pedido de socorro, sem uma oração, a primeira coisa que sai da boca de Jó é uma maldição. E não é contra Deus nem contra seus inimigos, é contra o próprio dia em que ele nasceu. É um começo brutal que já nos prepara para a escuridão que vem pela frente. Então, vamos entender isso aqui. A primeira parte desse lamento de Jó é, na verdade, uma tentativa poética de apertar deleite na própria existência. Ele não quer só morrer, ele quer nunca ter existido. É um ataque direto à sua própria origem. A força dessa frase é de arrepiar. Jó não amaldiçoa apenas o dia em que nasceu. Ele vai mais fundo. Ele amaldiçoa a noite em que foi concebido. Ele quer basicamente desfazer o ato que o trouxe à vida. É o desejo de não existir, na sua forma mais crua, mais pura. E o mais impressionante é que a maldição dele não é vaga, não é genérica. Ele é muito específico. Ele pede que o dia do seu nascimento se torne trevas, que Deus simplesmente ignore aquele dia, que ele seja riscado do calendário. Ele quer que a noite da sua concepção seja infértil, que as estrelas dela se apaguem. É uma demolição sistemática do seu próprio lugar na criação. Bom, depois de amaldiçoar o passado, a atenção de Jó se volta para o futuro, ou, melhor dizendo, para a ausência de um. Ele começa a descrever a morte não como algo a ser temido, mas como uma libertação, uma fuga desesperadamente desejada. O interessante aqui é a imagem que Jó cria da morte. Para ele, não é um vazio assustador, não é um abismo. Para ele, é paz. É como dormir, sabe? É um descanso final para uma dor que se tornou simplesmente insuportável. A morte é vista como um alívio. E o porquê disso fica bem claro. A vida, para Jó, virou sinônimo de sofrimento, de inquietação constante, de medo. Já a morte, em contrapartida, é imaginada como o exato oposto: repouso, silêncio, liberdade. Na mente dele, a escolha é dolorosamente óbvia. E ele não para por aí. Jó vai ainda mais fundo nessa visão sobre a morte. Ele a enxerga como o grande nivelador, o único lugar onde as injustiças e as hierarquias da vida finalmente acabam. É um conceito, muito poderoso. Na morte, segundo a visão de Jó, a conta fecha. Os maus, eles param de incomodar. Os que estão exaustos finalmente descansam. Os prisioneiros, os escravos, todos são livres. A morte é o único lugar onde todos, do mais poderoso ao mais humilde, finalmente se tornam iguais. E é nesse ponto que o lamento de Jó dá uma virada. Ele transcende a própria dor e começa a fazer uma pergunta muito mais ampla, muito mais filosófica, sobre a natureza da existência, quando ela é cheia de sofrimento. Exato, aqui é o ponto de virada. Aquele porquê eu se expande e vira um, porquê qualquer um. Ele começa a questionar o próprio sentido de se conceder a vida a alguém que parece destinado apenas a sofrer. E aqui está a pergunta que é o coração de todo o capítulo. Por que dar o dom da vida, a luz, para alguém cuja existência vai ser só miséria e amargura? Qual é o sentido de um presente que só causa dor? A profundidade do desespero aqui é capturada nessa imagem fortíssima. Para os que sofrem, a morte não é só uma esperança, é um tesouro que eles buscam ativamente, que eles cavam para encontrar com mais vontade do que se procuraria por ouro. E mesmo assim, ela não vem. E por fim, Jó nos puxa de volta. Ele sai do filosófico e nos joga de volta no visceral.
Ele nos lembra que toda essa poesia, todos esses questionamentos não surgem do nada. Eles são alimentados por uma fonte constante e avassaladora, a sua dor, no momento presente. É isso. Tudo que ele disse até agora, a maldição, o desejo pela morte, as questões existenciais, tudo isso é um reflexo direto da sua realidade diária, de uma agonia que simplesmente não para. Numa série de frases rápidas e brutais, Jó descreve sua condição. Seus gemidos viraram sua comida. O sofrimento tomou lugar até da necessidade mais básica da vida. Ele está vivendo um pesadelo acordado. Os seus piores medos já não são só medos. Agora eles são a sua vida. É a materialização de tudo que ele mais temia. E aqui ele resume tudo de uma forma perfeita e terrível. São 4 nãos, sem descanso, sem sossego, sem repouso. E depois a única afirmação, a única coisa que ele tem, só tenho inquietação. É a definição de um tormento perpétuo, sem nenhum vislumbre de alívio. O lamento de Jó não oferece respostas fáceis. Pelo contrário, ele nos deixa com essa pergunta, uma pergunta profunda e que atravessa o tempo. A honestidade crua de Jó nos força a encarar o problema do sofrimento sem sentido, um eco que ressoa através dos séculos até hoje. Quando tudo parece perdido, onde é que se busca um propósito? Vamos dar uma olhada hoje numa das tentativas mais antigas e também mais famosas de se explicar o sofrimento. O primeiro discurso de Elifas para o amigo dele, Jó. A gente vai mergulhar fundo na anatomia de um argumento que, olha, até tem sua lógica, mas que acabou virando o exemplo clássico de um consolo que, na verdade, não consola nada. Essa pergunta aqui, ela é o centro de toda a história, né? É um dilema que todo mundo, em algum momento da vida, acaba enfrentando. E a forma como ele tenta responder a isso, é ao mesmo tempo fascinante e bem perturbadora. Tenta imaginar a cena. São 7 dias. 7 dias de um silêncio absoluto, compartilhando uma dor que parece não ter tamanho. A tensão no ar devia ser palpável. E então, quebra esse silêncio. Mas não é com gesto de afeto, não. É com um argumento. E veja bem, não chega logo com palavras de conforto. Ele começa de um jeito cuidadoso, quase que hesitando, como se ele já soubesse que o que ele está prestes a dizer talvez não vá cair muito bem. Olha só a abertura dele. É quase um pedido de desculpas antecipado. Ele está reconhecendo que o que ele vai falar pode machucar Jó, mas, ao mesmo tempo, ele sente que não tem como segurar, que ele precisa falar o que acredita ser a verdade. E é a partir daqui que o tom da conversa muda. Aquela hesitação do começo some e dá lugar a um confronto, bem direto. Ele começa a colocar lado a lado o Jó do passado, cheio de força e fé, com o Jó do presente, que está mergulhado no desespero. Aqui, o que o Elifaz está fazendo é usar o próprio passado de Jó como uma espécie de arma. A mensagem que fica nas entrelinhas é tipo, ué, você era tão bom para aconselhar os outros, por que agora não consegue seguir seus próprios conselhos? E aqui vem a primeira dica do argumento central dele. É uma pergunta cheia de intenção. O que Elifaz está sugerindo é que o jeito que Jó está reagindo ao sofrimento mostra, na verdade, uma falha na sua integridade, ou quem sabe, na sua confiança em Deus. Agora sim, a gente chega no coração da lógica do Elifaz. Ele vai apresentar a tese principal dele. Uma visão de mundo onde tudo o que acontece é uma consequência direta e inevitável das nossas ações. Essa aqui é a pedra fundamental do pensamento dele. Para Elifaz, isso é um princípio do universo que não muda. Inocentes não sofrem tragédias, justos não são destruídos. É uma pergunta retórica muito poderosa, porque, na cabeça dele, a resposta é um sonoro e óbvio não. A conclusão, então, fica bem clara. Elifaz enxerga o mundo funcionando com base numa justiça cósmica bem simples. O que você planta, você colhe. Na teologia dele, simplesmente não existe espaço para um sofrimento que não seja merecido. Então, se Jó está sofrendo, a conclusão para Elifaz é uma só e é inevitável. Essa metáfora do leão é perfeita para ilustrar o ponto dele. O que ele argumenta é que, assim como acontece na natureza, os perversos, mesmo os mais fortes, acabam sendo destruídos pelas suas próprias ações. É uma lei natural, segundo ele. E como se o argumento lógico dele já não fosse o bastante, agora resolve, elevar o nível. Ele vai afirmar que a opinião dele não é só uma observação humana, mas que ela tem o respaldo de uma revelação divina, sobrenatural.
O cenário que ele pinta é todo misterioso, sabe? Ele diz que recebeu essa mensagem no meio da noite, naquele momento de pensamentos profundos, quando a gente está mais vulnerável e a mente mais aberta porque é transcendente. A narração desse encontro é toda pensada para criar um suspense, para dar autoridade ao que ele vai dizer. Cada passo vai aumentando a sensação de pavor e, claro, a importância da mensagem que vem a seguir. Elif não está só dando uma opinião, ele está, na visão dele, transmitindo um oráculo. E agora, o clímax da visão. A mensagem que aquele espírito sussurrou no silêncio e que serve como a peça final. E, na cabeça de Elifaz, a prova irrefutável de tudo o que ele está dizendo. Essa é a pergunta-chave da visão. E percebam a mudança de foco. A conversa sai da situação específica do Jó e se expande para a condição de toda a humanidade, que seria inerentemente imperfeita. Ninguém, segundo o Espírito, pode se dizer justo perante Deus. Ele faz usar essa imagem muito forte, casas de barro, para reforçar o quão frágeis nós somos. O argumento é que os seres humanos são, na sua essência, frágeis e impuros demais para sequer ousar questionar a justiça divina ou clamar inocência. Isso é o que a gente chama de um argumento a fortiori. A lógica é a seguinte: se nem os seres celestiais, os anjos, são perfeitos aos olhos de Deus, que esperança um mortal feito de pó poderia ter? A retidão humana, nesse caso, se torna uma impossibilidade. E assim, a linha de raciocínio do Elifaz fica bem clara. Cada ponto se amarra no anterior, construindo um argumento que, se olhado de uma perspectiva puramente lógica, de longe, parece não ter falhas. Ele conecta diretamente o sofrimento de Jó a um pecado que ele não confessou. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final. Elifaz apresentou um caso super bem estruturado que, teologicamente, para ele, fazia todo sentido. Mas, na tentativa de explicar a dor, ele se esqueceu de consolar a pessoa. A questão que fica é, na hora da angústia, o que realmente ajuda? Uma lógica impecável ou uma presença que se importa? Sabe aquela pergunta que volta e meia todo mundo se faz? Por que coisas ruins acontecem? Pois é, essa busca por respostas não é de hoje. Ela é milenar. E nesta análise a gente vai explorar uma das primeiras e mais influentes tentativas de dar algum sentido ao sofrimento, que vem de um personagem chamado Elifaz, lá no antigo livro de Jó. E a questão central é essa, né? O sofrimento, ele é só um acaso, uma espécie de azar cósmico? Algo que simplesmente brota do nada, sem motivo nenhum? Ou será que existe uma causa, uma lógica por trás da dor? É exatamente esse quebra-cabeça que Elifaz, um dos amigos de Jó, se propõe a resolver. Ok, então, para a gente entender a solução que o Elifaz propõe, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender como ele vê o problema. Na visão dele, qual é a verdadeira raiz da dor humana? Vamos mergulhar nisso. Bom, no centro de todo o argumento de Elifaz, existe uma figura-chave, o insensato. E aqui, insensato não é só falta de inteligência, não. É um conceito mais profundo. É sobre aquela pessoa que, cega pela raiva ou pela inveja, simplesmente ignora a sabedoria e, com isso, acaba, no fim das contas, atraindo a própria desgraça. E o Elifaz, ele traz um testemunho pessoal, quase como se dissesse, olha, eu vi isso com meus próprios olhos. Ele descreve ter visto o tal insensato criar raízes, prosperar, mas essa prosperidade era uma ilusão, sabe? Algo frágil, destinado a secar, como uma planta que foi amaldiçoada. E o que é realmente impressionante aqui é o tamanho do desastre. A ruína não para na pessoa. É como uma onda que vai arrastando tudo que está pela frente. Os filhos ficam desamparados, a reputação vai por água abaixo nos tribunais, e toda a riqueza, a colheita se perde. É um colapso completo, de verdade. E tudo isso nos leva a uma visão bem dura que o Elifaz tem da própria natureza humana. Para ele, o sofrimento não é um acidente de percurso. É algo tão inevitável para nós quanto as faíscas que nascem do fogo e voam para cima. Nas palavras dele, é parte do que significa ser humano. Bom, diante de um diagnóstico tão pessimista, a pergunta que fica é: então estamos condenados? Se a gente nasce para o sofrimento, existe alguma saída? Algum caminho de esperança? É exatamente aqui que o Elifaz muda o tom e passa a oferecer o seu conselho. E a solução dele é bem direta e pessoal. Ele diz: olha, se fosse eu nessa situação, eu faria o seguinte. Em vez de se desesperar, a proposta dele é uma ação. Levar a causa, o sofrimento, tudo, diretamente a Deus. Mas por que fazer isso? Porque na visão do Elifaz, Deus não é um espectador passivo, ele age. E o que acontece é uma inversão de poder fascinante.
Os planos dos espertos, dos astutos, são frustrados, enquanto uma nova esperança surge justamente para os mais pobres e necessitados. Essa confiança toda vem da crença em um Deus que faz coisas grandiosas, que cuida da natureza, mas que, acima de tudo, se importa com o ser humano. Ele é retratado como essa força que consegue levantar quem está caído e trazer segurança para quem está de luto. O resultado final de toda essa intervenção divina é transformador. A esperança renasce para quem já não tinha voz. E a própria injustiça, diante dessa força maior, é como se fosse forçada a se calar. Ela tapa a própria boca. Certo. Então a gente já viu o diagnóstico do problema e o conselho. Mas qual é o resultado prometido? Agora, Elifaz começa a descrever o que acontece quando alguém aceita o sofrimento não como um fim em si mesmo, mas como uma forma de disciplina. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de perspectiva. O sofrimento deixa de ser visto só como uma maldição e passa a ser uma disciplina abençoada. A ideia é que, em vez de rejeitar essa correção, a pessoa a abrace como um caminho para o bem. E essa disciplina tem uma natureza bem interessante, quase um paradoxo. É a mesma mão que fere que também cura. O que isso quer dizer? Que a dor nunca é gratuita. Ela é sempre parte de um processo maior de restauração. E tudo vem da mesma fonte. E a promessa de restauração aqui é, uau, total. Ela abrange todas as áreas da vida. Começa com o livramento de angústias. Depois, segurança contra a fome, a guerra e até a calúnia. Em seguida, paz, uma harmonia com tudo ao redor. Prosperidade, claro, uma casa tranquila, posses garantidas. E não para aí. Um legado, uma família grande. E, por fim, uma vida longa e satisfatória. É uma restauração completa mesmo. Elifaz encerra o discurso dele com uma convicção impressionante. Ele não diz, eu acho que é assim. Não. Ele afirma, nós investigamos isso e a conclusão é essa. Ele apresenta essa visão como uma verdade comprovada, um conhecimento que precisa ser absorvido para o próprio bem de quem escuta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A visão do Elifaz, que é tão bem estruturada, tão confiante, ela representa uma verdade universal sobre o sofrimento? Ou seria ela apenas uma perspectiva dentro de um debate que é muito, mas muito mais complexo e profundo sobre justiça, fé e a própria condição humana?